Bom dia e bem-vindos a mais um Mercados em Ação do Jornal Económico. No programa de hoje vamos analisar o rumo das políticas monetárias, tanto na zona euro como nos Estados Unidos, e as decisões mais recentes do BCE e da Reserva Federal Norte-Americana. Como sempre, vamos ter os números e gráficos do Marco Silva. O nosso convidado de hoje é Pedro Assunção, é Chief Intelligence Officer da Forced Finance. Pedro, obrigado por teres aceitado o nosso convite. Obrigado eu pelo convite. Obrigado. Vamos aqui começar precisamente pela zona euro, Pedro. Houve novas subidas das taxas de juros do BCE no final do ano, vai haver nova reunião em breve. Qual é que é a tua previsão aqui para os aumentos das subidas das taxas de juros? Vão aumentar até quando? E quando é que poderá haver aqui o tal aumento do pivot do BCE? A nossa ideia é que as taxas de juros vão continuar a aumentar ainda durante as próximas reuniões. Muito possivelmente agora nesta reunião de fevereiro será um aumento de 0,5% e, portanto, trará as taxas para 2,5%. E depois, a seguir a isso, acredito que pelo menos mais um aumento de 0,5% haverá. E nos 3% admito que possa haver aqui alguma pausa ou eventualmente o ritmo baixar outra vez para 0,25%. Portanto, ou estamos com as contas mais ou menos arrumadas na reunião de março, ou eventualmente ainda depois temos aumentos de 0,25 mais espaçados ao longo de 2023. Portanto, eu diria que as taxas vão acabar entre os 3% e os 3,5% durante este ano de 2023. Mas isso não será ainda um valor inferior àquele? Aliás, é um valor inferior àquele que foi atingido quando nós, antes, por exemplo, da crise financeira de 2011, será então os 3,5% o novo normal da política monetária na Europa, tendo em conta que nos Estados Unidos será superior a isso? A ideia de subida de taxas na política monetária é provocar um abrandamento económico e, portanto, através do abrandamento económico, conseguir controlar o crescimento da inflação. Isso é mais do que evidente. Todos os bancos centrais podem tentar mascarar isto minimamente, dizendo que não querem, obviamente, provocar uma recessão, etc., mas o objetivo da subida de taxas é abrandar a economia para que as taxas de inflação depois comecem a descer. E eu acho que isso, no caso da Europa, já está a ser conseguido, não é? Portanto, o aumento de taxas já está a ter algum impacto em termos de crescimento económico. Não nos podemos esquecer que a política monetária não tem o efeito instantâneo sobre a economia, tem um efeito sempre ao retardador. E, portanto, esse efeito, o que estamos a ressentir agora ainda é muito do início deste período de subida de taxas, e os bancos centrais também sabem disto e vão medir esse progresso. Por isso é que eu digo que a probabilidade de acabar aos 3%, não, de haver ali uma pausa aos 3% e eventualmente a partir daí os aumentos serem um pouco mais medidos, é um bocadinho isso de tentar ver qual é a reação da economia a este nível de taxas de juros. Eu diria que nesta fase não espero que se atinjam picos anteriores de taxas de juros mais elevadas, quer na zona euro, quer mesmo nos Estados Unidos. Pedro, temos que aqui que a redução de compras por parte do BCE, da dívida soberana, venha a ter impactos para Portugal, como tens visto, as taxas de juros têm vindo a subir, e agora com o programa do BCE a abrandar, esta é uma possibilidade, voltarmos aqui um pouco ao ritmo de 2010, 2011, com o aumento da subida das taxas de juros? O aumento de subida de taxas de juros do yield da dívida pública portuguesa tem sido em linha com o que se tem passado na maioria dos outros países da zona euro. Portanto, não há propriamente uma penalização a Portugal nesta fase do ciclo económico. Há outros países que têm sido mais penalizados, a Itália é obviamente o caso mais evidente e se calhar também aquele mais preocupante, mas no caso de Portugal eu acho que isso não acontece. Portanto, aquilo que tem que estar a acontecer é uma subida dos yields de longo prazo, porque há um movimento para cima de toda a curva de rendimentos nas obrigações da zona euro, impulsionada pela subida de taxas do próprio Banco Central Europeu. Isso não tenho grande dúvida. Agora, o facto de termos vivido durante vários anos com um interveniente no mercado, que é o Banco Central Europeu, que tinha uma agenda que não é exatamente a mesma agenda dos participantes privados, não é? Das instituições financeiras, os gestores de ativos, etc. Esse
esse participante está a retirar-se do mercado. Neste momento é pouco participante nesse mercado e vai ser cada vez menos à medida que for deixando a sua carteira de obrigações chegar à maturidade. E, portanto, eu acho que isso vai seguramente trazer uma situação de comportamento de mercado bastante mais livre, e onde eventualmente pode haver alguns ajustamentos a fazer, nomeadamente ajustamentos que reflitam o risco que cada emitente tem, que cada país tem na emissão da sua dívida pública. Nesse campo eu acho que Portugal neste momento não é dos países mais arriscados, claramente, mas isso pode trazer algumas complicações para a zona euro como um todo, à medida que os mercados ficarem livres de escolher entre determinados instrumentos e começarem a penalizar aqueles mais arriscados. Já teve a acontecer durante 2022, eu acho que eventualmente pode, de certa forma, agravar-se à medida que o Banco Central Europeu se for retirando do mercado. Pedro, mas acho que isso será execuível, tendo em conta que, apesar das taxas de juros terem subido, o certo é que o estoque de dívida ainda está maioritariamente com taxas de juros muito baixas. Portanto, agora quando se for vencendo nas maturidades e emitindo nova dívida, aí é que os custos e a dor vai começar a ser sentida, provavelmente só daqui a 2, 3 anos, nos orçamentos estatais. E o certo é que, estando nós para 2023, na zona euro, por exemplo, à espera de uma recessão, isso irá tudo ter também um peso naquele rácio que é o mais importante do PIB da dívida versus PIB. Haverá aqui algum ponto em que começará de novo a haver o forcing para o Banco Central intervir de novo no mercado? Acho que é perfeitamente possível que venha a haver esse forcing e essa pressão. Aliás, uma das decisões, das várias decisões de política monetária durante o ano passado, foi precisamente criar aquele mecanismo de estabilização para evitar que os spreads entre os diferentes emitentes da zona euro alargassem demasiado em determinadas situações de stress dos mercados. E, portanto, acho que isso é perfeitamente natural que venha a acontecer durante 2023 ou eventualmente durante 2024, à medida que de facto esta subida de taxas de juros venha a ter algum impacto sobre as contas de cada um dos diferentes governos ou de cada um dos diferentes países. Isto não quer dizer que o Banco Central Europeu não tenha mesmo que percorrer este caminho de se retirar dos mercados, não é? É reconhecidamente negativo para as economias que o mercado não seja livre de estabelecer os seus preços e de alocar o capital de forma mais eficiente. Portanto, isso a médio prazo não tenho dúvida nenhuma que vai ser uma necessidade para a própria sustentabilidade do modelo da zona euro. Agora, durante os próximos anos vai haver ocasiões em que seguramente vai haver algum tipo de intervenção e portanto, vai-se tentar que esse processo de adaptação não seja uma coisa demasiado brusca, porque isso também seria perigoso para a própria zona euro. Obrigado, Pedro. Vamos agora para um breve intervalo e regressamos já.